Fala pessoal, beleza? Professor Marco aqui. Vamos fazer aquela aulinha em que eu mostrei na enquete, né? Você lembra da enquete? Nós fizemos uma enquete e ganhou diabetes mellitus com 57% dos votos. Então, já que eu fiz a enquete, como foi prometido, eu vou cumprir a promessa. Diabetes mellitus, tá? Para a gente poder discutir diabetes mellitus, nós precisamos primeiro entender o que é diabetes mellitus. Lembrando, existe diabetes mellitus, diabetes insípida, diabetes gestacional. Essas são as diabetes que vêm aqui à minha cabeça agora. Nós vamos discutir somente a mellitus, ok? E o que é diabetes? Diabetes é uma condição em que o indivíduo tem uma hiperglicemia. O que é hiperglicemia? Hiper, grande quantidade, grande concentração ou alta concentração de glicose no sangue. Qual é o açúcar presente no nosso sangue? Glicose. Então, quando eu tenho uma hiperglicemia e essa hiperglicemia torna-se uma condição crônica, algo que não baixa, então eu tenho uma diabetes, no caso, mellitus, ok? Você tem uma hiperglicemia quando você termina de se alimentar, tá tudo bem. O problema é quando essa glicemia não cai, não baixa no sangue, tudo bem? E para a gente poder falar de diabetes, primeiro eu tenho que analisar e pensar em dois órgãos muito importantes, que é o pâncreas e o fígado. Vamos entender isso aqui. O pâncreas é um órgão e também pode ser considerado uma glândula. E como glândula, o pâncreas produz a insulina. Ô professor, o que é insulina? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Isso é insulina. E o fígado, professor? Qual é a função do fígado? O fígado é um receptor de glicose quando essa glicose vem com a insulina. Então vamos fazer uma analogia bem interessante. Imagina assim, o pâncreas é uma empresa e dessa empresa vai sair um caminhão. Pense isso comigo. E o nome desse caminhão é insulina. Então esse caminhão sai do pâncreas. E esse caminhão vai percorrer as rodovias chamadas de vasos sanguíneos. Então o caminhão é a insulina e os vasos sanguíneos são as rodovias. O que esse caminhão vai fazer nas rodovias? Vai pegando a glicose. A carga desse caminhão é a glicose. Então a insulina vai andando nessas rodovias e jogando no seu bagageiro glicose. Quando essa insulina está cheia de glicose, ela precisa descarregar essa glicose. E aonde ela descarrega? Adivinha? No fígado. O fígado, ele é um receptor de glicose. Então a insulina chega lá no fígado. O fígado, vim deixar uma glicose para você. O fígado, enquanto receptor, fala, descarrega. Aí descarrega a glicose no fígado. E ok, esse é um processo natural do meio do seu corpo. Tá. Mas aí, quando a gente pensa em diabetes mellitus, a gente tem que pensar que existem dois tipos de diabetes. Primeiro, diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, ela é diagnosticada antes do indivíduo ter 20 anos de idade. Geralmente é uma diabetes de criança, né? Bebês, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pessoa até 20 anos de idade consegue ter esse diagnóstico da diabetes tipo 1. E o que caracteriza uma hiperglicemia num diabético mellitus tipo 1? Olha o que acontece. O fígado, que é o receptor de glicose, ele está bem, ele está fera, ele recebe glicose. Mas aonde que está o problema? No pâncreas. O pâncreas, ele não produz insulina. Mas por que, professor, que não produz? Aí tem alguns estudos que mostram que pode ser por uma questão puramente genética, pode ser por problemas autoimunes, em que as células de defesa do nosso corpo combatem as células beta do pâncreas,
combate as células beta do pâncreas que produzem insulina. Então, resumindo, o pâncreas não consegue produzir insulina. E se o pâncreas não consegue produzir insulina, que é o nosso caminhão, na analogia que eu acabei de fazer, se não tem insulina, o que acontece com a glicose que estava no sangue? Continua no sangue, pô. Então a glicose fica lá no sangue e aumenta o nível, a concentração, a quantidade de glicose no sangue. Perfeito? A diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1, só para dar algumas informações a mais, a diabetes tipo 1, geralmente o indivíduo ele não aparenta ser obeso, ele não aparenta ter diabetes. A característica desse indivíduo é uma característica de uma pessoa de um porte físico muitas vezes normal. A quantidade de insulina no sangue desse indivíduo geralmente é baixa ou é ausente porque o pâncreas não está produzindo. A glicose no sangue é alta. A sensibilidade à insulina, onde está a sensibilidade? No fígado. Uma sensibilidade normal. E como que o indivíduo com diabetes tipo 1 é tratado? Aplicando a injeçãozinha de insulina. Pode ser aqui no braço, na região abdominal, em alguns casos na coxa. Nos 3 lugares. Ele vai lá e aplica. Você sabia que a pessoa com diabetes tipo 1, quando ela sabe controlar bem essa aplicação da insulina, às vezes ela até pode se permitir comer uma guloseima, um chocolate, um bolo. Ela tem que saber se controlar. Ela pode fazer essa alimentação. Agora, diabetes tipo 2, quando a gente fala em diabetes tipo 2, presta atenção. É o contrário. O pâncreas está funcionando maravilhosamente bem. Está tudo certinho. O pâncreas consegue produzir insulina, a insulina está sendo liberada no sangue, mas o problema está onde agora? Nos receptores do fígado. Percebe que é o inverso? O pâncreas também, mas o fígado não recebe mais a insulina. Geralmente a pessoa com diabetes tipo 2, o diagnóstico dela é após os 30 anos de idade. Pessoas com mais idade, 30, 40, 50, 60 anos de idade. Por quê? É uma condição adquirida pelo indivíduo, pela má alimentação. A má alimentação causa isso, tá? Alimentação com muito carboidrato, alimentação com muita gordura, alimentação com muito embutido, com muito conservante, tá? Então, essa pessoa acaba adquirindo a diabetes tipo 2, certo? E a diabetes tipo 2, ela tem uma característica importante, e eu vou deixar aqui para vocês. Cuidado com a gordura abdominal. Sabe a pochetinha? Barriguinha? Cuidado com isso aí. Sabe por quê? Porque quando essa pochetinha aparece, que é a gordura abdominal, significa que você já tem uma quantidade grande de gordura visceral. E é aí que mora o problema. Cuidado. Apareceu gordurinha abdominal, cuidado, que pode ser uma predisposição a diabetes mellitus. Ok? Para a gente comentar um pouquinho sobre a diabetes mellitus de uma maneira bem rápida, bom, característica do corpo da diabetes da pessoa, do indivíduo com diabetes mellitus. Geralmente essa pessoa tem uma obesidade, geralmente é uma pessoa obesa. A taxa de insulina no sangue dela geralmente é normal ou até mesmo elevada. A taxa de glicose no sangue é aumentada e a sensibilidade à insulina é reduzida. O contrário da diabetes tipo 1. Por quê? Onde está a sensibilidade que eu falei para vocês? Se liga nisso. No fígado, ok? Como uma pessoa é tratada de diabetes tipo 2? Ela precisa perder peso, ela precisa fazer atividade física, ela precisa ter uma dieta regulada, uma dieta controlada, uma dieta balanceada. Tudo bem? Professor, qual é um dos medicamentos mais conhecidos? A metformina. De longe, existe um monte de medicamentos no mercado, né? Mas a metformina é a mais conhecida. Qual que é o exame padrão ouro? A curva glicêmica. O cara vai lá, tira sangue, toma um líquido muito açucarado, um suco, e geralmente 1h30, 2 horas, ele vai tirar sangue de novo. E aí o cara consegue criar uma curva do padrão glicêmico. Ok, pessoal? Entenderam isso? Tudo bem? Resolvida a nossa aula que estava relacionada à enquete? Tamo junto? Forte abraço, beijo, tchau!